Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando hoje, dia 6 de julho de 2025, o nosso terceiro trimestre da Escola Bíblica Pão da Vida São Paulo. O nosso tema nesse trimestre será sobre o avivamento no Carmelo. O avivamento no Carmelo, né? E nós vamos estudar o avivamento que aconteceu no tempo de Elias. A nossa primeira lição de hoje é sobre um dos sintomas da necessidade de avivamento. Você pode repetir isso? Um dos sintomas da necessidade de avivamento. Uma das características, né, que demonstrava a necessidade de avivamento nos tempos do profeta Elias. A leitura bíblica diária, nós colocamos aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e a leitura bíblica em classe está em 1 Reis 17, versículos 1 a 7. Leiamos. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. A falta de chuva é o primeiro sinal da necessidade de avivamento nos tempos de Elias. E que lição isso traz para nós como igreja de Jesus? Vamos lá. A chuva apresenta-se por toda a Bíblia, olha só, a chuva apresenta-se por toda a Bíblia como um símbolo do Espírito Santo. Como um símbolo do Espírito Santo, daqui. Manifestando a graça de Deus, né? Então, a chuva é um símbolo do Espírito Santo operando a graça de Deus na igreja. E quando nós falamos de falta de chuva, espiritualmente nós estamos falando dessa falta da graça, da manifestação do Espírito Santo em ministrar, em provocar a graça de Deus no meio da igreja. E nesta lição nós vamos estudar a importância da chuva no contexto do avivamento espiritual. A necessidade de chuva. A necessidade de chuva, segundo a palavra profética, a chuva foi retirada de Israel por 3 anos e meio, causando profundas necessidades na terra. Ora, o povo de Israel, ele vivia da agricultura, da agropecuária. Não havia indústrias e eles trabalhavam na terra para as suas colheitas, para as suas plantações, para a criação do gado. E quando falta chuva numa terra onde se vive da pecuária e da agricultura, a crise se estabelece. A crise se estabelece, né? Porque existe, 4 coisas que acontecem imediatamente quando falta chuva. A primeira delas, a dureza do solo. Quando não há chuva, o solo endurece, prejudicando a semeadura. E se a gente olhar para a parábola do semeador, o solo representa os corações onde a semente da palavra é lançada. E sem a chuva do Espírito Santo, os corações se fecham, ficam endurecidos e não recebem a semeadura espiritual. Basta você prestar atenção e quando não há
a chuva do Espírito, quando não há o mover do Espírito Santo, quando não há a graça de Deus manifestada numa igreja, o que acontece? As pessoas não recebem a palavra que é pregada, que é ensinada. Eles têm dificuldade de entender a palavra de Deus para a vida deles. Isso é a dureza do coração. Não havendo chuva espiritual, não havendo o mover do Espírito Santo, os corações ficam endurecidos para a palavra de Deus. As pessoas não entendem, as pessoas não recebem a palavra e a crise vai aumentando no meio do povo. Olha, a segunda coisa que acontece quando não há chuva é a sequidão das plantações. Sem chuva, as plantações vão queimando com o sol e murcham, perecem. Da mesma forma, espiritualmente, sem chuva do Espírito, as vidas vão secando, vão murchando. Sem avivamento, as pessoas se movem sem motivação, perdem o vigor da vida e perecem espiritualmente. Diga-me uma coisa, você já foi ali para as bandas do Nordeste? Quando há seca, quando não há chuva, a vegetação fica amarelada, seca, murcha, morta. É uma visão triste. As montanhas peladas, secas, a vegetação toda morre. Mas nas primeiras chuvas que caem, dá gosto visitar o Nordeste. Por quê? Porque as plantações se revigoram, as novas semeaduras, as novas colheitas, as montanhas ficam verdinhas, azuladas de tanta plantação, de tanta vegetação. Não havendo chuva espiritual, os crentes começam a morrer, começam a secar espiritualmente por causa das lutas, das tribulações, que é o sol, segundo a Bíblia, são as lutas, as tribulações, e as pessoas vão murchando, vão secando. Por isso precisamos orar pela chuva do Espírito Santo na igreja. Porque aí vem a terceira coisa que acontece quando não há chuva. Os ribeiros secam. Uma das consequências diretas da falta de chuva é que as fontes, os riachos, os ribeiros vão secando. Primeiro Reis 17:7, o riacho de onde Elias bebia água secou. Sem a chuva do avivamento, as fontes vão se secando. Que fontes são essas? São as igrejas, são os pregadores, vão perdendo o conteúdo, vão se secando ao longo do tempo. Às vezes você vai naquela igreja para receber uma palavra, para ser curado, para ser transformado, mas há tanto tempo não chove o Espírito Santo, a graça de Deus ali, que não há uma mensagem de esperança. Não há uma mensagem de cura, não há uma mensagem que venha despertar a fé das pessoas. Porque a igreja, que deveria ser uma fonte, se secou. O pregador, que deveria ser uma fonte, secou. A casa do crente, onde as pessoas necessitadas batem na porta, ore por mim, chega lá, a fonte está seca. Pela falta de chuva. A quarta e última coisa que acontece quando falta chuva é a pobreza do povo. Sem chuva, o povo que vive da terra acaba por empobrecer. E algumas vezes na Bíblia nós vemos famílias israelitas tendo que peregrinar em terras do Egito, dos filisteus, por causa da seca. Espiritualmente, isso nos mostra que a falta de avivamento faz o povo se afastar, peregrinar no mundo, empobrecer espiritualmente. É o que mais estamos assistindo nos nossos dias, meus amados, são pessoas empobrecendo espiritualmente. Já não há mais dons espirituais, já não há mais conteúdo, já não há mais alegria, já não há mais adoração, estão empobrecendo espiritualmente, não querem mais ir à igreja e vão peregrinar no mundo, atrás de prazeres, na verdade estão atrás da chuva do Espírito, mas no mundo não há chuva do Espírito. Você tem que ficar na igreja e clamar a Deus pela chuva
serôdia e temporã. Na continuidade da nossa revista, a chuva é desejada. Nós precisamos desejar. O agricultor, o pastor, o crente deve desejar a chuva do Espírito Santo. As chuvas eram motivo de oração. Se você vê o profeta Zacarias, no capítulo 10, versículo 1, ele diz: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas, serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um a erva do campo. A vida do povo dependia das chuvas, por isso devemos orar, clamar para que o Senhor, que é o Deus que dá chuva, mande chuva sobre a igreja. Meus amados, a chuva do avivamento só vem mediante a oração, só vem mediante o clamor, só vem mediante a súplica ao Senhor. O Senhor manda chuva, nós estamos precisando de chuva, os ribeiros estão secando. As chuvas eram motivo de oração. E aí, olha, o Senhor descerá como chuva. As palavras do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, olha: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Ele descerá como chuva sobre a igreja. Irmãos, eu quero que você comece a imaginar e a desejar e a profetizar que nos próximos cultos haverá chuva. O Senhor virá como chuva sobre a igreja. O Senhor virá e molhará cada coração, cada mente. Nós transbordaremos da chuva do Espírito Santo. As nossas orações clamando por chuva. A Bíblia diz, o profeta Oséias: o Senhor virá como chuva sobre a casa de Deus. Me diga uma coisa. Você já ouviu o barulho de chuva chegando? Sabe aquela chuva vindo? Você já ouviu? Pois comece a ouvir espiritualmente. Comece a ouvir que a chuva está chegando na igreja, está chegando, e de repente ela se derrama sobre toda a igreja. E eu lhe aconselho, olha, feche o guarda-chuva da religiosidade, da vaidade, do orgulho e se deixa molhar na chuva do Espírito Santo sobre a tua vida. As chuvas eram esperadas com paciência. O apóstolo Tiago se refere à espera paciente do lavrador pelas chuvas. Vamos ler aqui, ó. As primeiras e últimas que trarão o fruto da terra. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tiago 5, versículo 7. Sabe, as nossas colheitas só acontecerão com chuva. Nós precisamos ser pacientes e dizer: Deus, traz chuva. Eu não vou desistir da igreja porque estamos passando uma crise. Eu não vou desistir da igreja porque ela não manifestou crescimento ainda. Estou esperando a chuva. Que maravilha! Estou esperando a chuva. E quando a chuva me vier, irmãos, preparem-se para a colheita, porque Deus nos dará o precioso fruto da terra. Quais são as bênçãos das chuvas que a gente aprende em Israel? As palavras de Deuteronômio revelam 3 principais frutos das chuvas e suas colheitas. Olha o que diz Deuteronômio 11:14. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo. Diga assim para Deus: já é tempo, Senhor, de derramar chuva. As primeiras e as últimas. A primeira chuva para a semeadura e a última chuva para a grande colheita. E olha, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. 3 frutos da chuva. Primeiro, o vosso cereal.
O cereal é o trigo, é o alimento para o povo. Assim, as chuvas do avivamento trazem abundância do pão, da palavra, do ensinamento, da palavra de Deus. Quando a chuva, ele nos dá o nosso cereal, o nosso pão, o nosso alimento da palavra de Deus. Ainda há trigo no celeiro, há pão na casa. Se houver chuva, haverá pão, haverá alimento, haverá ensinamento da palavra de Deus. O vosso vinho também será fruto das chuvas. O vinho é a representação da salvação pela nova aliança no sangue de Cristo. As chuvas do avivamento trazem salvação de vidas e confiança para os crentes na redenção, aleluia, do Senhor Jesus nas nossas vidas. O vinho representa o mover do Espírito Santo trazendo vidas para ele. Chuva traz conversão. Chuva traz crescimento para a igreja. Chuva traz vidas se convertendo, se reconciliando, todos os cultos por causa da chuva do avivamento. Terceiro fruto das chuvas é o vosso azeite. O azeite é o mais completo símbolo do Espírito Santo e nos fala de unção e autoridade. As chuvas na igreja do avivamento trazem colheita de unção e autoridade na igreja. Você vai ver mais unção na igreja, vai ver adoração explodir, vai ver cada crente cantando, ninguém vai ficar parado, ninguém vai ficar com cara comprida, porque a unção, o azeite será transbordante. Os vossos lagares transbordarão, o vosso azeite transbordará. Em nossos dias há uma escassez das chuvas do Espírito, chuvas de avivamento, gerando por todo lado fome, sequidão e pobreza. Pergunto a você, como podemos atrair a chuva, a misericórdia de Deus para a nossa geração? Tem um hino que diz assim: ó, faz chover, Senhor. Ó, faz chover sobre a tua igreja. Que Deus nos abençoe, meus amados, que no próximo culto, no próximo encontro que teremos na igreja, sejamos apanhados por uma chuva torrencial, uma chuva forte do Espírito. Não fique um fio de cabelo sem estar molhado pela chuva do avivamento. Deus abençoe. Não se esqueça de dar sua frequência no link aqui embaixo, tá bom? Dê a sua frequência, é só colocar seu nome e enviar para mim. Que Deus abençoe e fiquem na graça e na paz do Senhor. Até a nossa próxima aula.